Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas, hoje a gente vai ter a segunda aula de Excel para iniciantes. A gente vai trabalhar com página inicial. Na aula anterior a gente viu a caixa aqui das fontes, como funciona tudo direitinho. E hoje a gente vai trabalhar com alinhamentos. Então eu já preparei aqui algumas fontes para a gente aprender juntos. Vamos lá. Bom, primeiramente a gente vai alinhar em cima. Vamos pegar o texto aqui e alinhar ele na parte superior. Então a gente tem essa caixa aqui, alinhar em cima. O Excel geralmente ele é muito intuitivo. Então ó, clicou aqui, automaticamente o texto já alinha na parte de cima, como fala o menu. Alinhar no meio. A gente vem aqui e temos alinhar no meio. Clicamos aqui, ele alinha no meio. Alinhar embaixo. A função já está ativa aqui, ó. É muito intuitivo, clicou aqui, ele vai alinhar embaixo. Alinhar à esquerda também, muito intuitivo. Clicou, aqui no caso ele já está alinhado à esquerda, mas a gente vai ver aqui centralizar e ele centraliza o texto. E alinhar à direita. Muito intuitivo. Agora vejamos como é que a gente pode utilizar duas funções dessa. Vamos utilizar aqui centralizar. Ele está alinhado ao centro e está embaixo. Está alinhado embaixo. Então vamos fazer o seguinte, vamos centralizar ele na parte do meio, ou seja, vamos alinhar no meio. Clicamos aqui e o texto já está alinhado ao meio, tá certo? A gente também podia alinhar ele na parte superior, ou centralizado, a gente poderia colocar à direita, à esquerda, e assim vocês podem ir testando todas as opções desse menu, tá certo? Vamos passar agora para orientar o texto nessa caixa aqui de orientação. Como eu já falei anteriormente, vocês podem perceber que cada menu desses possui um exemplo. Por exemplo, aqui está falando gire o texto na diagonal ou na vertical. Esta é uma ótima maneira de rotular colunas estreitas. Tudo bem? A gente vai clicar aqui nessa setinha, aqui à direita, e ele vai mostrar todas as opções. Primeiramente, vamos selecionar o texto que desejamos fazer a orientação. Em seguida, vamos escolher uma orientação. Por quê? Porque em algumas planilhas o espaço é pequeno. Tipo esse exemplo aqui. Vamos copiar aqui e vamos clicar aqui em orientar. Vocês podem perceber que o texto está aqui na horizontal e a coluna aqui, por uma necessidade do projeto, ela está em uma largura que o texto fica nas laterais. Podendo haver outros nomes aqui, aí esse nome, por exemplo, texto, ia desaparecer. Então a gente vem em orientação e pode escolher qualquer uma dessas. Novamente é muito intuitivo. Nos menus tem os exemplos aqui à esquerda, então é só escolher o que melhor vai funcionar para você e clica. Certo? Aqui ficou um pouco desalinhado pelo tamanho, mas a função a gente pode ver que ela funciona direitinho, certo? Também tem as outras opções, né? Aqui a setinha está apontando numa diagonal à direita. Clicou aqui, o texto vai ficar intuitivamente numa diagonal à direita. E assim sucessivamente, para baixo, utilizando o método anterior. A gente pode girar a orientação. Aqui também, olha, vocês podem perceber que a gente pode girar a orientação do texto. Ele está em um formato e a gente pode girar para outro, certo? E a gente vai experimentando todos os menus desse texto, certo? Girar o texto para baixo
e formatar alinhamento da célula. Aqui a gente pode vir escolher a formatação nas caixas, certo? Isso aqui a gente vai aprender muito na opção formatar, vai ficar um pouco para frente. Por isso que nesse momento eu vou só mostrar para vocês como é que faz aqui o alinhamento. Aqui eu modifiquei. Eu posso também modificar colocando alguns graus mais com filtro. Vejam bem como ficou a orientação. E assim por diante. Agora a gente vai diminuir o recuo. Como é que a gente faz? Se vocês perceberem, em comparação aqui com esse texto aqui, quebra de texto automático, o que aqui está bem alinhado, está bem perto da margem da coluna. No entanto, esse aqui está um pouco afastado. E acontece que em muitos casos as pessoas não sabem utilizar essa função, então eles clicam aqui na caixa e ficam apertando para apagar em delete ou backspace, fazendo várias tentativas para apagar esse pequeno espaço que fica aqui. É muito pequeno, eu acredito que todos estão percebendo aqui. Eu vou subir um pouco o texto para ficar melhor para visualizar. Então esse espaço é muito pequeno. Clicou aqui, tenta apagar em del, tenta apagar backspace e não consegue. Então qual o problema nesse caso? Algumas planilhas já vêm com esse tipo de formatação. Então é só a gente vir aqui nesse botão, diminuir e recuo, clicou nele e automaticamente o recuo diminui, certo? Aqui em aumentar recuo ele também está do mesmo jeito e diminuiu o recuo. Ficou mais alinhado com a borda da célula. O contrário também pode ser feito utilizando o botão aumentar recuo. Muito intuitivo também, como é todo o Excel. Um pouco mais para frente a gente vai ver problemas mais complexos, mas no momento estamos trabalhando com a caixa de alinhamento, certo? Aqui a gente vai utilizar agora a caixa quebra de texto automaticamente. O que acontece? Novamente ela tem uma função semelhante, não igual, mas semelhante à função da caixa de orientação. Por quê? Porque muitas vezes a célula não tem pouco espaço. Para economia de espaço, para a planilha ficar mais visível, muitas vezes a gente precisa utilizar essa opção de quebra de texto automático. Então o que é que ela faz? Ela, ao clicar nela, ela organiza o texto de uma forma um pouco diferente. Se vocês perceberem, o texto aqui, quebra de texto automático, está na célula C3, certo? E ela passa um pouco aqui para a célula D3. Só que aqui ela não aparece o nome completo. Então o que eu desejo com esse procedimento? Que ela quebre o texto e todo o texto fique alinhado nessa única célula. Então vamos na prática. Clicamos nela e automaticamente o texto foi quebrado. Aqui a gente pode voltar para o que a gente aprendeu anteriormente e pode vir aqui nos alinhamentos. Eu posso utilizar com ela ativa, centralizar o texto e com ela ativa, ativar o botão alinhar no meio. E a gente tem um texto alinhado ao meio. Se eu não ativar essa função aqui, o texto fica abaixo. Muito intuitivo, como a gente já viu anteriormente. E a última função para essa videoaula é a função mesclar e centralizar. O que é que acontece? Às vezes a planilha tem um menu grande. Por exemplo, nome. Deixa eu colocar tudo em caixa alta para visualizar melhor. Nome, idade e sexo. Se é masculino, feminino ou como a pessoa queira se definir. Então, vocês podem perceber aqui que a coluna
C6, D6 e E6, ela tem, aliás, nessa planilha aqui, ela tem 3 colunas. Para uma melhor visualização, eu vou apagar as outras colunas para a gente alinhar isso aqui e ficar de uma maneira mais intuitiva para que todos aprendam melhor. Suponhamos que a gente esteja criando uma planilha aqui com o nome dados de clientes da loja ABCD, que é uma loja fictícia, certo? Aí a gente quer organizar essas colunas. Quando a gente clica aqui, olha o que é que acontece. Quando dá 2 cliques entre as colunas A e B, o nome da planilha fica só na coluna A, ficando a coluna B com idade e sexo separado. Então o que a gente faz? Clica na célula A, arrasta marcando até a célula C e clica em mesclar. E automaticamente a planilha ganha corpo. Como a gente aprendeu anteriormente, só colocar as linhas conforme vocês desejam ou não e fazer a centralização dos nomes como a gente aprendeu hoje, tá certo? No próximo vídeo a gente vai continuar em página inicial e vamos para número, certo? Então muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, e caso tenha alguma dúvida vocês podem voltar ao vídeo ou podem deixar um comentário, que aí eu vou vendo, tendo ideias para mais outros vídeos. E é isso aí.